corações ardentes, pés a caminho. É o tema deste Dia Mundial das Missões, vivido pela nossa igreja no mês missionário, quando fomos convidados à experiência concreta de uma igreja em saída, como igreja missionária, para alcançar as mais diversas realidades humanas e geográficas, partindo da nossa experiência local com o sonho e o desejo de alcançar até o fim do mundo. Para esta Jornada Mundial das Missões, retomando o tema e o lema do ano vocacional, Papa Francisco nos convida a um mergulho nestes 3 pontos fundamentais da animação vocacional missionária. Primeiro, a escuta da palavra. Assim como os discípulos de Emaús, surpreendidos pelo viandante daquele caminho, depois do evento salvífico, que foi a paixão e a morte de Jesus na cruz, experimentaram arder o coração por ouvir a própria palavra de Deus encarnada, o Senhor ressuscitado, lhes recordando todas as coisas a respeito dele nas Escrituras, e transformando seus corações aquecidos, eletrizados, ardentes, a ponto de fazer daqueles homens, os discípulos de Emaús, ainda mais desejosos da companhia dele. E disseram de fato, ao término daquela primeira importantíssima peregrinação missionária, que passou da desilusão ao sonho da evangelização: fica conosco, Senhor. O segundo ponto foi a experiência do coração frio, que não encanta ninguém, para um coração ardente e alimentado pela experiência do partir o pão. Diante de Jesus ressuscitado, eles veem nos gestos do hóspede amado a possibilidade de se tornarem também pão partido para os irmãos. Foi naquele momento exato, quando os olhos deles se abriram, e de repente o Senhor ressuscitado se tornou invisível, porque entrou na vida deles para sempre. Eis que estarei convosco até o final do mundo. Então, eles se puseram a caminho, e este é o terceiro e mais incrível ponto missionário: colocar-se a caminho, permitir que os pés se movimentem, não se satisfaçam com o comodismo e se ponham a serviço do anúncio da notícia maravilhosa da salvação que Jesus veio trazer a este mundo.
Irmãos e irmãs, neste dia importante da igreja, que é o domingo, hoje, o 29º domingo do tempo comum, estamos desafiados, de fato, como aqueles discípulos, a escutar com qualidade a santa palavra de Deus. Uma palavra tão poderosa, que nos propõe o desafio de colocar Deus como centro da nossa vida, afetiva e efetivamente. Foi por isso que nós fomos todos convidados a rezar com o salmo de resposta: dar ao Senhor poder e glória. Todos nós, que fazemos parte da família das nações, temos com este salmo a oportunidade de proclamar: Deus é grande e muito digno de louvor, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Não é à toa que nós estamos cada vez mais provocados a perceber a autoridade, a realeza e o poderio de Deus na vida do mundo. O mundo permanentemente marcado por tantas disputas. Hoje, nós ouvimos, por exemplo, na primeira leitura do livro do profeta Isaías, o resultado de uma grande disputa, de um rei, exatamente ali, naquela região onde Jesus nasceu, 6 séculos depois desta vitória do rei Ciro, o persa, que inclusive conseguiu colocar fim ao momento do exílio, vencendo o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Incrível, pela primeira vez na Bíblia, no 6º século do último milênio antes de Cristo, numa história que remonta a 4 milênios antes de Cristo, de tantas lutas, de tantas invasões, de tantas guerras, de tantas conquistas, Deus considera um rei estranho como ungido dele, para permitir que seu povo seja repatriado, inclusive utilizando-se deste rei para o reerguimento do templo em Israel. Eu queria dizer só uma palavra em relação a esta situação que hoje nós contemplamos com o coração apreensível de guerra entre Israel e Palestina. Esta não é uma história de 40 ou 60 anos atrás. Aquele povo conhece 4 milênios de história, de lutas e de guerras. E até hoje continua desafiado a reconhecer que, na verdade, nenhum reinado, nenhum rei, nenhuma autoridade consegue ser superior à autoridade de Deus, porque só Deus é o Senhor e o Rei deste mundo, porque é Ele quem nos criou. É por isso que nós temos que rezar permanentemente, para que sejam terminados, concluídos todos os conflitos, as guerras, claro, ali em Israel e na Palestina, mas principalmente podemos e devemos dizer todas as guerras da África, estas que nos dizem respeito porque estão mais próximas de nós, muito disfarçadas,
mas que são reais, extirpando e eliminando pessoas de todas as classes sociais, principalmente dizimando a vida de inocentes, de civis, de crianças, de jovens, de mulheres e de adultos e idosos, inclusive pessoas enfermas. O que temos a fazer é pedir que Deus intervenha, e Ele intervém sempre, para nos garantir aquilo que o nosso coração deseja e anseja com maior profundidade: a paz. A paz só é possível para quem tem fé, para quem aceita como caminho de salvação o encontro e o diálogo, vencendo a cobiça e toda espécie de competição, inclusive esta que nos faz muito inadequados a Deus, a competição pelo dinheiro, pelas coisas materiais, e também para exercer o domínio e o poder que massacra e escraviza. Irmãos e irmãs, este é o motivo da igreja ser toda ela missionária. Nós encontramos na nossa própria realidade ontológica, eclesial, a fundamentação para que sejamos de fato missionários. A igreja encontra na Eucaristia a fonte e o ápice da sua vocação missionária. Porque Deus é missionário, enviando o seu Filho ao mundo. Dizíamos recentemente, Jesus é missão. Se Jesus é missão, a igreja é missionária, a igreja é missão. Eu sou igreja, eu sou missão. E nós nos tornamos igreja missionária, compartilhando a palavra e nos alimentando deste alimento salvífico, que é o próprio corpo de Cristo, partido e repartido entre nós, para que todos, absolutamente todos, sejam nutridos com a força da Eucaristia. É por isso que nos inspiramos na imensa atividade missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo das gentes, aquele que abriu para o mundo a dimensão missionária da igreja, extrapolando os muros da realidade do judaísmo e alcançando as dimensões das populações de outras culturas e de outras regiões. Hoje, na segunda leitura, nós ouvimos o texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo estabeleceu uma rede missionária e, passando por comunidades, as primeiras foram exatamente estas, a cidade de Tessalônica e a cidade de Filipos. Ele ali chegou e pregou o Evangelho. Como ele mesmo diz nesse texto da segunda leitura de hoje, o Evangelho chegou para estas comunidades não só por meio da sua palavra, mas pela abundância da força do Espírito Santo. Por isso criou um método missionário maravilhoso, que até hoje precisa ser imitado. Este da presença, da proximidade e da continuidade desta presença, através de colaboradores, fundando nas comunidades uma dinâmica de servidores, de líderes, e para sempre estabelecendo com as pessoas a comunhão, através das cartas e das visitas. É esta dinâmica missionária que Jesus nos pede, como discípulos
missionários dele pelo batismo. A mesma ação capaz de encantar o coração das pessoas do mundo inteiro. Hoje, aliás, nestes dias, ontem, hoje, também nos próximos dias, aqui na nossa arquidiocese, estamos vivendo a riqueza e a beleza do Dia Nacional da Juventude. Aqui na Catedral Cristo Rei ontem, reuniram-se cerca de 500 jovens desta região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Uma tarde de tantas alegrias e presença dos jovens. Agora à tarde, no dia de hoje, a partir das 14 horas lá em Betim, eu me reunirei com os jovens da região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Estou dizendo isto porque é preciso ouvir o que o Papa Francisco nos disse na última Jornada Mundial da Juventude. A igreja tem lugar para todos, e repetiu em português por 3 vezes, a igreja tem lugar para todos, para todos, para todos. Dizer isso aos jovens significa dizer a força que a igreja tem a partir da vitalidade dos jovens, que todos nós precisamos ter um coração juvenil para anunciar o Evangelho a todos, para que as nossas comunidades sejam inclusivas, para que a nossa ação missionária encante, alegre, eletrize e fortaleça o coração das pessoas, a fim de que sejam amadas e se sintam assim amadas por Deus, porque incluídas, acolhidas e inseridas neste processo tão maravilhoso, que é o processo de salvação do mundo, obra de Deus, da qual todos nós temos que participar. Para terminar, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui comigo agora na Catedral Cristo Rei, mas também vocês que nos acompanham através da nossa rede catedral de comunicação, quero chamar a sua atenção para esta bonita passagem. Eu digo bonita pela resposta de Jesus, mas provocativa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 22. São Mateus nos põe diante da cena de Jesus, que já está em Jerusalém, e se aproxima do momento onde ele vai sofrer o martírio, sendo crucificado e depois morto para nos salvar. Logo após aquele acontecimento fundante da purificação do templo, quando Jesus chega em Jerusalém, começa para Jesus uma série de interpelações e provocações feitas pelos grupos religiosos, líderes daquele momento, do primeiro século, quando Jesus vivia entre nós. No texto de hoje, nós nos deparamos com 2 grupos, os fariseus e os herodianos, que entre si, na verdade, nada comungavam de acordos, mas porque desejavam extirpar a presença revolucionária, salvadora, santificadora do Senhor, se uniram e se puseram diante de Jesus como a postura de quem se coloca diante de um inimigo. E por isso, de uma forma falaciosa, maldosa, cheia de hipocrisia, se aproximaram de Jesus com um grande elogio falso, dizendo que ele era aquele que era capaz de não se deixar influenciar por pensamentos de ninguém, e porque não julgava as pessoas a partir das aparências. Esta não é uma coisa ruim de dizer de Jesus, mas se torna horrível
quando é feito como um elogio maldoso. É por isso que o evangelista diz que Jesus percebeu a maldade deles. E ao invés de aceitar este desafio, que muito mais se parecia uma espécie de armadilha, Jesus, de forma inteligentíssima, devolve a eles o perigo desta armadilha, pedindo a eles para pensarem com mais profundidade na pergunta que eles fizeram. A pergunta nós sabemos qual é. Eles quiseram saber: diz-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Irmãos e irmãs, todos nós estamos no mundo, todos nós temos obrigações civis, e é claro que nós temos que nos envolver com toda espécie de poder que nos rodeia, poder político, poder econômico, poder social, poder religioso. Jesus não ignora a nossa realidade neste mundo. Jesus entrou no mundo do jeito que o mundo é, para salvar o mundo e não condenar o mundo. Por isso, pede para eles: de quem é a imagem e a inscrição que está na moeda com a qual se paga imposto a César? E eles respondem, trazendo-lhe uma moeda: a imagem e a inscrição é de César. Vejam bem, na época de Jesus, existia este desafio de colaborar de forma terrível com o Império Romano, através do pagamento de altos impostos, o que trazia grande sofrimento para a população. Se Jesus dissesse: sim, é justo, é lícito pagar imposto a César, aquelas pessoas diriam: ele é colaboracionista, e ele também é idólatra, porque ele reconhece César como autoridade suprema. E se ele dissesse: não devemos pagar imposto a César, diriam: ele é um subversivo, é contra o império, e por isso a situação de Jesus se complicaria. Na verdade, o que eles queriam era expor Jesus a uma realidade de tantas dificuldades. Mas no final das contas, quem saem expostos são eles mesmos, porque ao dizer que eles reconhecem na moeda a imagem e a inscrição de César, é um sinal de que eles também reconhecem a autoridade de César e de alguma forma acabam se tornando também idólatras. Irmãos e irmãs, esta passagem nos ajuda muito a acolher a palavra de Jesus, que nos torna verdadeiramente missionários. O missionário é aquele que é capaz de comprometer-se com as coisas boas deste mundo, assumindo suas responsabilidades de convivência política, econômica e social, mas não se deixando absolutamente dominar por nenhuma ideologia, por nenhum autoritarismo, por nenhum messianismo, considerando as responsabilidades odiernas como um caminho e uma oportunidade para a consagração de suas vidas a Deus, dando a Deus o que é de Deus. A Deus nós não podemos nos furtar de dar a nossa identidade profunda de filhos e filhas de Deus, pois fomos feitos à sua imagem e semelhança, e a Deus nós não podemos desistir de entregar e de consagrar a nossa liberdade, este dom precioso que torna a nossa vida cheia de dignidade. E por isso
somente a Deus, como faz Jesus, devemos obedecer até a morte. Que esta santa palavra de Deus, de fato, hoje nos torne missionários, com os corações ardentes, e nos coloque disponíveis, assim como rezamos na oração inicial, à disposição de Deus, para participar da obra de Deus, que é a obra de Jesus, de salvar este mundo maravilhoso no qual nós vivemos, onde caminhamos como peregrinos para o céu, e do qual podemos desfrutar, sendo responsáveis com a preservação e a promoção daquilo que Deus fez para o bem de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.